Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando sobre a saúde do coração e nós estamos tirando todas as dúvidas dos telespectadores. Então, essa é uma ótima oportunidade para você enviar a sua dúvida para a gente e a gente esclarecer tudo aqui no programa. Agora nós vamos saber, mais uma vez, é uma pergunta do Moisés, e ele quer saber o seguinte: uma pessoa que vive amargurada, que só vive amargurada, com feridas na alma, ou porque sofreu algo no passado e guarda essas mágoas, pode sofrer do coração ou sofrer algum infarto? Ele está relacionando bastante aquela questão que a gente trouxe bem no início da nossa entrevista, né, relacionado ao emocional. É verdade. Nada pode ser negado. Agora, é preciso entender que os fenômenos emocionais, com muita frequência, manifestam sintomas na área cardiológica sem que de fato esteja acontecendo um evento no coração, né? O simbolismo que o coração tem com relação à religião, com relação ao sentimento, né? Quando você olha uma pessoa e se apaixona, você diz que o seu coração bate mais forte, né? Então isso tudo leva a que, quando não estamos bem emocionalmente, sintamos alguma coisa nessa área do peito ou na área do coração. Como eu falei anteriormente, existem algumas alterações cardiológicas que têm como gatilho essa parte emocional. Mas isso é a exceção, não é a regra. Então, o Moisés já está aí com a dica. Fica a dica para você, né? Não se preocupe tanto se você estiver sofrendo um pouquinho do seu coração, mas cuide do seu coração em todas as áreas, porque pelo visto é Isso. importante. Nós temos mais perguntas. Bom dia, querida. Gostaria de saber quando o coração da gente acelera muito e sentimos batimentos fortes e dores de cabeça também ao mesmo tempo. É o Gustavo, ele mandou um beijo para você também. Então ele quer saber o que acontece quando a nossa cabeça dói muito e o nosso coração acelera, os batimentos estão sempre acelerados. Bom, a gente não sabe qual é a faixa de idade do Gustavo, que ele não falou, mas as dores de cabeça, principalmente se são na área da nuca, na área posterior da cabeça, podem estar sinalizando elevação de pressão arterial e que muitas vezes cursa com elevação da frequência cardíaca também. Então, a avaliação dessa pressão arterial e uma ausculta cardíaca seriam interessantes no caso dele para poder esclarecer o que está acontecendo. Quando a gente fala do mal súbito, é algo que não existe possibilidade de cura, digamos assim. A pessoa realmente morre completamente, definitivamente. Ou é possível, por exemplo, que essa pessoa seja reanimada e, enfim, que volte à vida e que alguma coisa aconteça, não sei, e essa pessoa continue vivendo. A morte súbita o que vai determinar a sequência dos fatos é se ela for socorrida imediatamente. O que frequentemente não acontece, porque ela está num ambiente sozinha ou com pessoas que não têm nenhum treinamento, e as sociedades de cardiologia já desenvolveram um algoritmo chamado atendimento básico de suporte, que é um treinamento dado para leigos como reanimar uma pessoa que sofreu uma morte súbita. Isso não é difícil de fazer. Existem aparelhos desfibriladores, aparelhos para dar choque, que são operados pelo leigo e que, com o passar do tempo, eles vão se tornar mais fáceis de se encontrar em diversos órgãos ou shoppings ou aeroportos. Você vai ter acesso a eles. Aqui no Brasil ainda é uma coisa um pouco inicial. E de tal forma que o que vai determinar essa sobrevivência ou não, na verdade, é onde isso acontece. Se acontecesse dentro do hospital, as chances seriam bem maiores, mas geralmente acontecem fora do ambiente hospitalar e é preciso ter alguém que entenda alguma coisa para poder atender esse paciente. Bom, agora a gente vai entrar no caso da idade. Por que a gente sempre ouve dizer que as pessoas mais velhas, que os idosos, sempre têm algum tipo de problema no coração? E é até engraçado quando a gente ouve que um idoso não tem problema de coração, porque algumas pessoas nem acreditam, né? Não, é como se isso fosse um fato, como se isso fosse uma necessidade mesmo e pré-meditado. Não, se você é idoso, a partir do momento que você se torna um idoso, a partir do momento que você envelhece, você vai ter problemas de coração. Isso é característica formada dessa faixa etária. Isso existe mesmo?
ou simplesmente está ligado aos cuidados que a gente teve lá no início? E por que uma pessoa jovem, ou porque a gente tem a ideia de que uma pessoa jovem pode sofrer muito menos, ou tem menos chances de sofrer do coração do que uma pessoa idosa? A idade tem uma incidência maior de doenças cardiovasculares pelo próprio envelhecimento dos vasos, né? Os vasos têm uma superfície interna chamada endotélio, que produz diversas substâncias e com o passar dos anos, esse endotélio vai tendo a sua função diminuída. Além disso, a aterosclerose, o acúmulo de gordura, de placas de gordura nas paredes dos vasos, vai acontecendo, vai endurecendo os vasos e isso altera a pressão, isso altera todo o sistema, por isso a maior incidência nos idosos. Não quer dizer que os jovens não possam ter doença também. A genética também, que faz com que alguns idosos tenham mais doença, outros não tenham ou tenham menos. A alimentação, o estilo de vida que ele teve ao longo de toda a sua vida. Então é uma série de fatores que em conjunto vão determinar o surgimento da doença naquele idoso a partir de uma certa faixa de idade. E quando a gente fala, ou então quando a gente ouve falar sobre crianças muito novinhas que já nasceram, ou então que desde muito cedo adquiriram algum tipo de problema no coração. Essas crianças, o que acontece? É genético ou é algo realmente que se adquire? E nesse caso, essa criança consegue ter uma vida normal? Por exemplo, essa criança pode praticar qualquer tipo de esporte ou existe alguma limitação por causa dessa característica dela? Existem diversas doenças que acontecem na vida intrauterina, né? Conforme o coração vai se formando dentro do útero da mãe, às vezes algumas etapas não são cumpridas e essa criança nasce com alguma doença congênita, que pode ser simples ou pode ser grave. Essas doenças são corrigidas com cirurgia de forma parcial ou total, de tal forma que a criança possa levar a sua vida normalmente. Há também doenças, e nós temos visto isso, principalmente as dislipidemias, que têm sido cada vez mais frequentes nas crianças. Crianças com colesterol alto, com triglicerídeo elevado, e que requerem também a dieta e o cuidado da medicação prescrita pelo nutricionista, pelo cardiologista e pelo endocrinologista também. Então tudo depende de um acompanhamento. Exatamente. O que significa a tão famosa ponte de safena? A safena é uma veia da perna. Da perna, presta atenção, da perna. Exatamente. E a gente está falando do coração, né? Quando há no coração uma alteração nas coronárias, quando se percebe que alguma das artérias coronárias, que são fundamentais para que o coração funcione, alguma dessas artérias apresenta uma placa com um tamanho significativo que esteja em vias de obstruir essa artéria, uma das técnicas que o cirurgião pode utilizar é tirar essa veia safena da perna e colocá-la fazendo uma espécie de ponte para que o sangue circule nessa coronária que está quase obstruída. Por isso se chama de ponte de safena. Mas podem ser outras veias, outras artérias também, a artéria radial, a artéria mamária, todas esses outros vasos podem ser utilizados da mesma forma. É que iniciou-se usando a veia da perna, a veia safena, por isso ficou mais conhecido o nome da ponte de safena. Então, no caso, pode ser feito mais de uma vez. Mais de uma vez, pode. Mas é uma cirurgia muito delicada? É uma cirurgia cardíaca de risco elevado, né? Uma situação em que o risco de não operar era maior do que da cirurgia e que, em geral, o paciente sai bem e muda positivamente a sua vida. Em relação à recuperação das cirurgias porque, na verdade, eu pelo menos penso assim, né? E eu imagino que outras pessoas que não tenham tanto contato, ou então que não sejam especialistas em coração e em cardiologia, também pensem dessa forma, porque é um órgão muito delicado, ou então a gente vê como um órgão muito delicado. E aí, por isso, a gente imagina que todas as cirurgias, ou a maioria dessas cirurgias, seriam muito delicadas. Daí, quando a gente pensa em uma cirurgia, vem a fase da recuperação também. Essa recuperação é uma recuperação muito complicada, é uma recuperação de longa duração, você não pode trabalhar, tem que ficar deitado, depende de outras pessoas,
ou são cirurgias que facilmente têm uma recuperação mais simples do que a gente imagina? Olha, o que determina a recuperação do paciente é principalmente o estado em que o coração dele estava antes dele operar. Então, se esse paciente já estava extremamente debilitado do ponto de vista cardiovascular, a recuperação dele pós-cirúrgica é mais lenta. Mas há indivíduos que têm uma recuperação muito rápida. Eu já vi pacientes que submeterem a cirurgia de ponte de safena na segunda-feira e eu encontrei ele 72 horas depois comprando jornal na banca ao lado do hospital, ainda internado, né? Corajoso. Pois é, ele estava lá ainda com certa dor no corte, mas já circulando pelo hospital livremente. Eu me lembro bem desse paciente, né? Mas isso não é a regra. Mas, em geral, e é por isso que se opera, a recuperação do paciente é boa e ele volta à sua vida com qualidade. Antes da gente encerrar, nós recebemos uma história aqui contada pela nossa diretora de TV, Catiane. Ela disse o seguinte: um amigo que fumava muito e aí ele precisou trocar as válvulas do coração. Mas existia um tempo determinado e aí ele não trocou dentro desse tempo e quando ele se preocupou com isso, não dava mais tempo e ele faleceu. O que a gente pode tirar disso? O que significa trocar as válvulas do coração? Por que se tem que trocar? E qual é também a relação que o cigarro, no caso, teria com a saúde do nosso coração? A relação do cigarro com o coração é muito íntima, principalmente com relação às coronárias, nem tanto com relação às válvulas. O processo das válvulas ele pode ser ou por doença reumática, que ainda é muito comum no nosso país, ou pelo próprio acúmulo de cálcio na válvula, que faz com que ela se torne ou muito fechada ou ela não tenha a sua mobilidade natural, a gente chama de estenoses e insuficiências, e que faz com que tenha que trocar. Porém, há um momento certo de trocar essa válvula. Não se troca muito cedo porque vai acabar estragando essa válvula e tendo que fazer uma segunda cirurgia. Mas se você demora muito a trocar, a troca não vai surtir tanto efeito porque o coração já está extremamente debilitado. Pode ter sido isso o caso desse paciente, o caso dessa pessoa. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter tirado todas as dúvidas dos nossos telespectadores. É claro que eu vou querer aquelas famosas dicas, né, de como a gente cuidar assim, diariamente do nosso coração. E se a gente puder incluir a questão do suco de uva e do vinho dentro dessas dicas, seria muito bom, porque a gente nunca pode terminar uma entrevista sobre o coração sem desmistificar isso, ou então incentivar as pessoas a cuidarem dessa forma também, através desse tipo de alimentação. Olha, o segredo da longevidade passa por atividade física regular, avaliação regular com seu médico, alimentação. Na alimentação, reduzir as gorduras, reduzir o sal, reduzir o açúcar, e aí a uva é muito interessante porque tem antioxidantes e que vão ser extremamente benéficos para a sua longevidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre assuntos do coração. Nós que agradecemos. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Ainda tem estilo de vida por aqui hoje e, é claro, está chegando a hora, gente, de vocês descobrirem quem é que vai falar um pouquinho sobre maquiagem pra gente hoje. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se vocês continuarem com a gente. O intervalo é bem rapidinho e eu volto já já.